alegria que estamos aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra dividir a palavra de Deus com os irmãos. A minha oração é que o Senhor fortaleça cada vez mais a fé de cada um, na crença, na palavra. Hoje eu quero trazer um texto curto, mas uma lição muito importante para todos nós. Se encontra em João capítulo 4. Vamos ler os primeiros versículos e depois passar por todo o texto. João 4, 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, pois já estava à morte. Esse é um texto muito conhecido nosso, mas nós precisamos compreender o que vem a ser crer no Senhor Jesus. Quando falamos em crer em Jesus, surgem questões e posições. Como eu devo definir sobre esta situação? Crer como? De que forma? De que maneira? Será que crer que Jesus existiu já é o suficiente? Ou será que crer do meu modo, da minha experiência, está valendo? É isso que o texto nos ensina. Vamos ver que esta história é exclusiva do apóstolo João. O evangelho escrito tardio, já quase no ano 70, 80, depois dos evangelhos e das cartas de Paulo. Surge então o evangelho de João. E João conhece essa história e não podemos confundir com outras histórias parecidas, como aquele centurião de Cafarnaum, da mesma cidade desse oficial do rei. Cafarnaum ficava do outro lado do mar da Galileia, ou do lago da Galileia. E Caná ficava no alto de um morro ou de uma montanha, a mais de 40 quilômetros de distância de um ponto a outro. Veja que em Mateus capítulo 8, o centurião, ou mesmo em Lucas no capítulo 7, quando fala do centurião de Cafarnaum, veja que um era centurião e o outro, no caso aqui de João, este é um oficial do rei. Um tem um servo doente e diz que não é digno do Senhor entrar em sua morada, em sua casa, mas se mandar uma palavra, o outro está com um filho doente, à beira da morte, em pleno desespero. Ele encontra com o Senhor em Caná da Galileia, onde esse oficial estava em serviço ou estava chegando lá, pois ouviu que Jesus estava a caminho daquela cidade. Há outras semelhanças, mas a única coisa que podemos concordar é que estes homens, tanto o centurião, comandava 100 soldados de uma tropa romana, como este oficial do rei, tinham fé, criam e fervorosamente, em pleno desespero, encontraram a salvação em Cristo Jesus. Alguns dizem que este oficial, que aparece no texto de João, pode ser Cusa, esposo de Joana, que está registrado em Lucas capítulo 8, verso 3. Mas não podemos inferir. Mas poucas informações temos deste oficial. E o que nós podemos observar e aprender deste é que ele era um homem de posição importante, era uma pessoa que tinha influência na sociedade, mas quando vem a dificuldade e o desespero, recorre ao Senhor Jesus. Crer em Jesus, como superar, enfrentar dificuldades, crer na sua palavra. Mas isso vai implicar em algumas atitudes que precisamos colocar em prática em nossa vida. A primeira atitude, crer na palavra de Jesus, é permanecer com Ele para entender. Permanecer para entender. No verso 43 e 45 de João 4, um contexto um pouco maior, nós vamos ver que 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa.
Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, e no dia da festa, porque também eles tinham estado à festa. Permanecer com o Senhor, crer no Senhor Jesus, é tentar entendê-lo, mesmo quando ele nos leva a situações ou a caminhos que não compreendemos os planos e muito menos o propósito. Mas temos que ter certeza que estamos caminhando com o Senhor. Vir de Jerusalém e o caminho que o Senhor Jesus faz, neste contexto de João 4, é passar bem no meio de Samaria. Samaritanos eram um povo judeu também, com uma religião um pouco diferente daqueles que eram judeus de Jerusalém. Essa era a grande diferença e hostilidade entre ambos os povos. Não como árabes e judeus de hoje, não, era judeu com judeu. Eles passavam no meio dos samaritanos e os discípulos, sem compreender, tiveram que permanecer com o Senhor Jesus. E aqui está a primeira lição para nós. Crer para permanecer com o Senhor Jesus e entender os seus propósitos em nossa vida, mesmo quando os caminhos são diferentes, quando os caminhos são incompreensíveis a princípio. Veja que o Senhor Jesus tira os discípulos da zona de conforto e coloca muitas vezes em situações desconfortáveis para ensinar alguma lição. E assim ele trata também em nossa vida, para trabalhar, provar a nossa fé, para fortalecer a nossa crença, as nossas convicções na sua pessoa. A segunda atitude é crer na palavra de Jesus e reconhecer para saber. Sim, este oficial do rei, talvez da corte de Herodes, ou talvez um oficial de uma base romana, trabalhando junto com o rei Herodes, este pai angustiado, este pai em pleno desespero, ouve a fama de Jesus, assim como todos nós, uma vez chegamos aos pés do Evangelho, porque ouvimos o testemunho de alguém. E aí fomos comprovar quem de fato é o Senhor Jesus. Jesus tem um encontro no verso 46 a 48 com este homem que por 2 vezes suplica ao Senhor Jesus descer de Caná, que ficava numa montanha, e atravessar um caminho sinuoso de 40 quilômetros para encontrar e curar aquele filho do oficial que estava à beira da morte. Verso 46, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe: desce e cure meu filho, porque já está à beira da morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Perceba que o verso 48 está no plural. O Senhor Jesus tem um público um pouco maior do que apenas falar com aquele oficial. E este oficial, ele recebe essa reprimenda do Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus não está aqui duvidando da fé deste homem na sua pessoa, nos seus milagres, no seu poder. O que está em jogo aqui é o caráter messiânico do Senhor Jesus, que não era identificado por aquele povo de Israel, e muito menos por este oficial que apenas ouvia a fama do Senhor Jesus. Caná da Galileia não está bem localizada pela arqueologia hoje, mas nós sabemos que fica bem na parte oeste, quase onde que é perto hoje do Líbano. E Cafarnaum fica mais de 40 quilômetros abaixo, já no nível do mar. E Caná está a 200 e tal metros acima do nível do mar. Bom, essa geografia é para mostrar a dificuldade que este pai teve para chegar até Jesus e suplicar, rogar ao Senhor uma bênção, uma cura, uma intervenção divina. E precisamos aprender com este homem, muitas vezes também, superar dificuldades crendo na palavra de Jesus, na palavra, na fama, na pessoa de Jesus, para rogar a sua intervenção em nossa vida. Verso 48, nós lemos: sem levar em conta quem era o Senhor Jesus. Porém,
aqui fica nítido uma situação. A fé precária dos judeus de Jerusalém e também do norte, lá da Galileia. Eles não tinham, Israel, naquela época de Jesus, andando com seus discípulos, eles não tinham um conceito adequado sobre a pessoa do Messias, prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Tinha um conceito errado sobre quem seria este Cristo. Sem interesse pela palavra de Deus, de estudar as Escrituras e perceber quem de fato Jesus dizia ser, o que dizia que de fato era. Mas ainda, dependendo este povo de sinais, milagres, pois eles desconfiavam de tudo. E Deuteronômio, no capítulo 18, verso 18, o profeta Moisés já disse que viria o profeta, que seria então o Messias, e a este eles deveriam ouvir, mas pediam só sinais e milagres, e cada vez mais para desconfiar da sua mensagem, e isso não fortalecia a fé de ninguém. Não pense você que sinais, maravilhas vão fortalecer a sua fé. Muitas vezes o povo quer apenas uma encenação, um milagre, que seja, e depois volta à vida comum que levava antes. Assim foi o povo de Israel no Antigo Testamento também. Mas veja só, é claro que milagres acontecem hoje e não são algo que precisamos correr atrás. Isso fica a critério de Deus. E milagres e sinais não são condições para manter a nossa fé, a nossa crença em Deus. Veja você que o Senhor Jesus está vindo de passagem por Samaria. E lá em Samaria, Jesus foi conhecido pelo testemunho, pela conversa que ele teve com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, esse mesmo capítulo que estamos destacando. E este povo de Samaria recebe ao Senhor Jesus sem nenhum milagre, sem nenhuma cura, nada registrado, de algo sobrenatural para que aquele povo de Samaria cresce. E aquele povo recebeu o Senhor, creu, não só no testemunho da mulher samaritana, mas também por aquilo que ouviram das palavras do Senhor Jesus. Podemos conferir em João 4, 39 até 42. Não andamos por fé, por vista, andamos por fé. E para sintetizar, sinais é para o povo do Sinai, para os judeus. Nós andamos por fé e não por vista. Não andamos na base do emocional, do emotivo, mas por fé, crendo na palavra do Senhor. Não precisamos de milagres hoje para crer. Basta cada vez mais crer e confiar no Senhor. Terceira atitude que nós podemos extrair deste texto de João 4 é crer na palavra de Jesus, obedecer para viver. E aqui está o ponto, a chave para compreendermos esta passagem. Diz o verso 47 e 49, 2 vezes ele suplicou. E segue: Senhor, desce que meu filho vai morrer. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vai viver. E o homem creu na palavra de Jesus. E partiu e desceu logo, diz o verso 50. O que nós podemos aprender deste texto? Seguimos com a leitura. E descendo logo saíram ao encontro os seus servos, deste oficial, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Este é um ponto importante. Primeiro que este homem tinha uma fé ainda frágil, fraca. Ele melhorou? Não, ele foi plenamente curado e restaurado pela palavra de Jesus. Outro ponto importante é que João é o único dos evangelhos que trabalha com a hora romana. A mesma hora que nós hoje usamos, claro que não com o cronômetro que nós temos. Mas como os judeus marcavam o horário do pôr do sol até o nascer do sol, os romanos já faziam como nós nos dias de hoje, a partir da meia-noite. Troca o horário. E estes 7 horas não é a 7ª hora judaica, mas às 7 horas da noite. Poucos comentaristas vão destacar esse ponto. Mas ele é importante para
reivindicar e ressaltar a importância do verso 50, que diz que este oficial partiu logo, desceu imediatamente. E quando cremos na palavra do Senhor, nós vamos de última hora, como é às 7 horas da noite. O horário comercial já tinha terminado. E este pai aflito, em desespero, vai até Jesus às 7 horas da noite incomodá-lo, suplicando e pedindo e rogando. Isto é fé. Fé na pessoa única do Senhor Jesus, que pode intervir e resolver a situação. E imediatamente, sentindo a palavra viva do Senhor, saiu e desceu estrada fora. Mesmo sabendo que haveriam perigos de viajar à noite, à madrugada, foi juntamente com a sua comitiva, algo assim, jamais sozinho. E aqueles servos que estavam em Cafarnaum, naquele horário, naquela hora exata, quando viram que o rapaz redobrou saúde e vida, correram para Caná, sabendo que o pai estava lá a serviço ou à procura de auxílio, de ajuda, de socorro de Jesus. E provavelmente no meio da estrada, do caminho, já às portas da cidade, ele descobre que foi exatamente o horário que ele estava com o Senhor Jesus. Isso é muito importante nós sabermos que quando nós temos aquela fé obediente, nós enfrentamos qualquer dificuldade, enfrentamos qualquer obstáculo, nós corremos, nós temos uma fé ativa e não uma fé passiva. Alguns comentaristas colocam que aquele homem oficial creu na palavra do Senhor e, como já se fazia tarde, falou: bom, vou descansar, amanhã cedo eu pego o comboio e vou para a minha cidade. Não ia acontecer isso. A fé é ativa nas palavras do Senhor Jesus e ele correu imediatamente atrás do Senhor. E por fim, crer na palavra de Jesus é temer o seu poder. Versos 53, 54, entendeu, pois, o pai que era a hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu, e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Quando obedecemos a Deus, o Senhor age em nossas vidas. Não podemos esmurecer. Em resumo, temos vivido dias difíceis, intensos, de desânimo, com abatimento da alma, abatimento físico e espiritual também, e precisamos da atitude deste homem. Seguir e crer nas palavras do Senhor Jesus. Permanecer para entender, reconhecer para saber, obedecer para viver e temer o seu poder. Jeremias 23, no verso 23, diz exatamente: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ele pode parecer distante e indiferente com a tua vida, mas a palavra de Deus diz que o Senhor está perto, com os ouvidos inclinados, com as mãos estendidas para nos socorrer. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.